que o Espírito Santo vai falar ao teu coração hoje aqui. Esteja atento a essa mensagem de hoje, esteja atento a essa palavra, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 26, versículo 15, em nome de Jesus. É isso. Hoje nós vamos estar encerrando o jejum, como eu falei. Quem estava na fé e quem estava no jejum, deixa eu ver. Quem hoje já vai tomar café, deixa eu ver, quem vai tomar café? Está doidinho para tomar café? Né? Deixa eu virar um pouquinho para lá. Quem hoje vai comer doce, chocolate, que não estava comendo? Vai? Quem mais? Só também, irmã Leonice? Pelo amor de Deus, vai fazer, igual eu falei para os irmãos de manhã, faz 21 dias de jejum, aí sai daqui já pecando. Eu vou comer agora até me matar. Misericórdia, já caiu no pecado da gula, né? Quem hoje a partir de hoje vai comer pão? Vai comer pão, irmã, também? Vai também, irmã Maria? Glória a Deus, amém. Eu brinco assim, mas é um esforço, né? É o que Deus tem falado conosco por esses dias, é um esforço que eu creio que Deus, Ele sempre honra. Nós vamos ver nessa palavra de hoje. Então quem achou aí, Provérbios capítulo 26, verso 15, deixa eu perguntar para o Davi, está gravando aí, Davi? Deu certo? Então tá bom. Olha, nós estamos tentando começar a gravar as mensagens para você poder ouvir depois, para você poder assistir depois. De sexta-feira nós já conseguimos gravar. Como é que eu faço para ouvir a palavra de novo depois, pastor? Você vai lá no YouTube, coloca lá, pastor Renan Daniel, aí você vai me achar. Quem já está recebendo aí as mensagens, as orações da madrugada, é só você ir lá, e eu creio que a partir de amanhã já vai estar a mensagem de hoje já, que foi gravada. Isso é importante, por quê, pastor? Isso é tão importante porque você pode ouvir de novo, mas você pode também compartilhar. Quantas vezes você estava aqui na igreja ouvindo a palavra, né? E você disse assim, nossa, fulano de tal tinha que escutar isso. Nossa, fulano tinha que ouvir essa palavra. Então aproveita, pega depois a mensagem que vai estar gravada, manda para mais pessoas, compartilha para mais gente. Tem gente que vai precisar ouvir essa palavra aqui. Amém? Mas vamos lá, Provérbios capítulo 26, verso 15. Antes da gente entrar na mensagem principal, deixa eu lembrar você, quem está acompanhando conosco aí desde a Santa Ceia, você sabe que nós estamos no propósito do esforço, né? Na Santa Ceia do esforço, falando a respeito disso, o quanto é importante essa questão por reino dos céus. Irmão, é uma coisa assim imprescindível, ou seja, sem a questão do esforço a gente não vai conseguir chegar no céu. E o propósito de todos nós aqui, o maior propósito seu, meu, tem que ser chegar onde? No céu. Diga glória a Deus. Esse tem que ser o nosso maior propósito. Não podemos perder o céu de vista. E nós precisamos do esforço para chegar lá. Eu falava aqui domingo passado, só para lembrar, do Salmo 89, 19, que Deus socorre aquele que é o quê? Esforçado. Lembra disso? Socorri um que é esforçado. Achei Davi. E hoje Deus quer achar a mim, Deus quer achar você. Lá em Mateus 12, 11, Jesus disse, desde os dias de João Batista até quando? Até agora, você nunca vai esquecer mais disso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo quê? Pelo esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então não tem jeito. Eu até falei, as coisas carnais, naturais vão ficando cada vez mais fáceis. Você precisa de pouco esforço, mas as coisas de Deus não, tem que se esforçar. Não tem outra maneira para você alcançar o reino dos céus. Amém, Jesus? Isso tudo eu falei domingo passado, retrasado, mas vamos para a mensagem de hoje. Provérbios capítulo 26, verso 15, toda a sua atenção, que Deus vai falar com você. Diz assim, o preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de a levar aonde? A sua boca. Pastor, o que é que representa? Perdão. O que é que significa isso? Por que nós estamos falando do preguiçoso? O que é que tem a ver o preguiçoso com a questão do esforço? Tem tudo a ver. Porque o preguiçoso, ele é exatamente o contrário de quê? De quem? Do esforçado, exato. Ele é exatamente o contrário do esforçado. Isso aqui no mundo espiritual é real. Olha que coisa, ali, coloca para mim, Davi, a Bíblia NVI. A Bíblia NVI diz assim, ó, o preguiçoso mete a mão no prato, mas ele acha difícil demais levar até onde? A boca. Fala, misericórdia. Que preguiça triste é essa?
não consegue pegar a mão do prato e trazer até onde? Na boca. Eu estava pregando hoje lá em Martinho Prado, o pessoal falou assim: nossa pastor, é preguiça demais, a pessoa não consegue tirar do prato e colocar na boca. Ah é? Deixa eu te mostrar o que o Espírito Santo falou comigo nessa madrugada. Às vezes a gente acha, né? Porque que dificuldade tem uma pessoa que tem movimento normal, tem braço, tem mão, tem os dedos, neurológico, tudo certinho, tem dificuldade para ela pegar uma comida de um prato e trazer na boca? Tem dificuldade? Sim ou não? Não. Só que às vezes a gente acha um absurdo isso. Mas vamos trazer para o mundo espiritual. Quem tem Bíblia em casa aqui? Levanta a mão. Tem Bíblia em casa? Quem não tem, vou te dar um conselho que eu recebi de um homem de Deus uma vez. Ele falou assim: ó, se você não tem uma Bíblia, tem 2 pares de sapato, vende um par de sapato e compra uma Bíblia, que você vai precisar mais de uma Bíblia do que de 2 pares de sapato. É mais importante você ter a Bíblia, você ter a palavra de Deus, do que 2 pares de sapato. Você tem a sua, sim ou não? Tem ou não tem? Tenha. Hoje tem tecnologia. Ah, pastor, eu tenho no celular. Não, tudo bem, mas aí é conselho meu, não tenha só no celular não, tenha de papel mesmo, entendeu? Sim ou não? Porque do jeito que estão as coisas, não acha absurdo o que eu vou falar para você não. Pode acontecer daqui um tempo um pane, sabe? E as Bíblias de celular, ó, sumir tudo. É mais garantido você ter a sua. Não acha absurdo o que eu estou falando não, que eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Então tenha a sua Bíblia. Mas vamos lá, você tem sua Bíblia lá. Você está achando um absurdo a pessoa que a Bíblia chama de preguiçosa não conseguir tirar a comida do prato e colocar na boca. Mas quantas vezes a sua Bíblia ficou lá parada por dias e você necessitado, teu espírito com fome, a tua alma com fome, e você não parou para pegar, ó, entenda a figura, ó, a comida do prato e colocar na boca. Está lá. A Bíblia é um prato cheio, e está um monte de gente morrendo de fome com um prato cheio, porque não consegue tirar do prato e pôr onde? Na boca. Acha difícil demais. Aí eu te pergunto, você vai rir do preguiçoso agora? Porque às vezes a tua Bíblia ficou lá, ó, vários dias parada. E você com o teu coração angustiado, tua alma sedenta, tua alma faminta. Ah, pastor, não dá tempo. Não, não é. Eu vou explicar para você. As coisas de Deus, elas são simples, mas elas não são fáceis. Como assim? Qual que é a diferença? É simples você pegar do prato e colocar na boca, mas para o preguiçoso não é fácil, porque ele precisa fazer um certo esforço. É simples você pegar a Bíblia, abrir e ler, sim ou não? É simples ou não é? Mas não é fácil. Você precisa fazer o quê? Esforço, todo dia. Porque se você não tomar cuidado, você vai morrer de fome com um prato cheio. Você vai passar dias e dias, passa o dia inteiro, você não consegue abrir sua Bíblia e ler um versículo ali que possa alimentar você. O prato está lá, a comida está lá, mas olha a dificuldade de tirar daqui e colocar no coração. Nós estamos rindo do preguiçoso, mas às vezes somos nós. Irmão, a gente sabe orar. Eu pergunto, é difícil? Vou mudar a pergunta. É complicado orar? O que precisa para orar? Entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho e faz o quê? E ora. É complicado? Não é complicado. Precisa de palavras bonitas? Não, só falar com Deus, abrir o coração. Mas precisa ou não precisa de esforço para isso? Precisa. Porque às vezes você passa o dia todo, se você não tomar cuidado, você não consegue fazer isso. Está lá, ó. A alma está angustiada, a pessoa está mal, anda de um lado para o outro, está ruim, está triste, está nervoso, está irritado, mas não consegue entrar no quarto, fechar a porta e tirar ali meia hora, 30 minutos para ficar sós com Deus. Por quê, pastor? Porque para isso precisa do quê? De esforço. Você está entendendo como são as coisas espirituais? Elas são simples, mas não são fáceis. Quando a Bíblia falou isso aqui, irmão, você sabe que o primeiro a tomar a pancada é o pastor, né? Antes de eu trazer para você, primeiro eu apanhei.
Aí eu estava lendo de madrugada, eu nunca tinha entendido isso aqui. E aí olha que Deus falou comigo, eu falei, Deus, mas a Bíblia eu pego, e aí Deus falou comigo, e aqueles livros que você comprou e até hoje está lá, fechado, você nunca abriu para ler, começou, leu a primeira página, não lê mais. Está entendendo o que eu estou falando? Hoje que o pastor também tem falha, sim ou não? A gente é ser humano. Deus puxou a minha orelha. Está lá o prato de comida e você acha difícil tirar de lá e colocar onde? Na boca. Por quê? Porque tem dificuldade para mastigar, tem que engolir. Ô pastor, isso é trabalhoso. E como é para o preguiçoso? Preguiçoso, ele tem dificuldade porque ele acha trabalhoso colocar na boca, mastigar, engolir para aquilo chegar no estômago dele. Vamos trazer para a questão espiritual? Irmão, a Bíblia não é diferente. Ela só vai te matar a fome se você pegar, ler, mastigar, entender, e aquilo você engolir e ir para o seu coração. Pode ser o melhor prato de comida. Eu preciso ter na palavra de Deus esse prazer, mas eu tenho que me esforçar. Não é fácil. Eu estava falando para os irmãos que na época da Covid, muita gente quando pegou Covid, ficou um bom tempo sem sentir o gosto da comida. Aconteceu com alguém aqui? Pegou Covid, ficou sem sentir o gosto da comida. Quem aconteceu isso com você? Eu fiquei desse jeito também. É horrível, não é? Ou coisa ruim. Porque você só engole, né? Você come forçado, porque não tem gosto de nada, não tem gosto nenhum. Aí você tem que engolir porque você precisa comer. Você está com fome, mas você não sente gosto de nada. Vamos trazer para a palavra de Deus. Tem gente que faz isso, faz igual quando eu comecei na obra de Deus, eu era auxiliar. E era muito corrido, era uma sede regional, lá em Araçatuba, então entrava gente toda hora, saía gente toda hora. Eu não tinha tempo para comer, eu comia de pé, pegava o prato assim, comia de pé, andando para lá e para cá, comendo e de olho lá na porta lá, porque toda hora tinha gente entrando. Então eu aprendi a comer muito rápido, eu comia rapidinho assim, engolia a comida. Aí eu casei, aí a minha esposa pega no meu pé, até hoje ela fala. Quando eu casei, eu lembro o dia que eu cheguei em casa, primeira vez para almoçar em casa, sentei, ela tinha feito comida, eu peguei a comida e fiz assim, ó, comendo. Ela olhou para mim e fez assim, calma, onde você vai com essa pressa? Você não está nem mastigando, você está engolindo a comida? Eu nem percebia, já era o quê? Costume, né? Aí conforme o tempo foi passando, eu fui diminuindo isso, porque nem senti o gosto da comida, e depois faz mal, né? Quando você come muito rápido, você fica mal. E tem gente que é assim com as coisas de Deus. Não, pastor, eu leio a Bíblia, mas tem gente que lê a Bíblia assim, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí fecha a Bíblia, se você perguntar assim, o que você entendeu? O que a pessoa vai falar? Não entendi nada. Então, para que ela me alimente, eu tenho que pegar, tirar daqui, mastigar. O que é mastigar? Meditar. Como você come a comida, a Bíblia também te alimenta. O sistema, o processo é o mesmo. Você lê que seja ali um versículo, você medita naquilo, daqui a pouco você vai sentir o gosto. O que é sentir o gosto? Vai vir a revelação de Deus, vai fazer sentido para você. Você vai falar, agora eu entendi, isso é para mim. Aí você vai engolir aquilo vai te fortalecer. Só que para todo esse processo, precisa do que? De esforço. Não tem como, irmão, conhecer a Deus sem esforço, não tem como se alimentar de Deus sem esforço. E nós estamos vivendo assim, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser aquele povo que vai morrer de fome com um prato cheio de comida. A Bíblia está lá, tem pregação na televisão o dia todo, tem pregação na internet, está lá, mas a pessoa não consegue parar um minuto para poder ouvir uma mensagem, para ouvir uma palavra. Tem culto quarta, 3 cultos, tem culto na sexta, 3 cultos, tem culto no domingo, mas a pessoa acha difícil vir aqui, ouvir, sentar para poder ouvir a palavra, se alimentar daquilo. Então entenda que se não houver esforço, meu irmão, não tem como. Até as coisas simples, que as coisas de Deus são simples, é como essa comparação, é igual tirar o prato da comida e pôr na boca, mas para o preguiçoso, a distância é tão grande que ele não consegue. Ah, pastor, mas é difícil vir na igreja. Não, não é. Na verdade precisa de esforço, é uma coisa simples, descomplicada, mas não é fácil. Não é fácil.
Quanto é que uma pessoa paga para sentar aqui, para ouvir a palavra? Nada. O que ela precisa fazer? Só vir. Não, mas minha casa é longe. Não, tem gente que mora em outra cidade que vem, como eu já vi gente morar do lado da igreja e não conseguir vir. Já viu isso? Eu já vi. Já vi gente vir de outra cidade para poder ouvir a palavra, mas já vi gente do lado, morando vizinho da igreja, não conseguir vir. Por quê, pastor? Porque é simples, mas não é fácil. Precisa do quê? De esforço. Precisa. Já vi gente falar assim, pastor, eu quero ir na igreja, mas não consigo. É a mesma coisa do prato na boca. Está entendendo, sim ou não? Está ali, o culto está ali, é só ir lá. Eu sei que vai me fazer bem, eu estou precisando, mas eu não consigo. Por quê, pastor? Oséias 6,3 fala isso. Vamos ver lá? Abra sua Bíblia lá. Oséias capítulo 6, versículo 3. Quem está entendendo o que o pastor está explicando, diga amém. Vamos lá. Se você está em Provérbios, continua aí. Perdão, tá? Provérbios você vai passar Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias. Capítulo 6, o versículo é o 3. Oséias 6, 3. Quem achou aí, diga amém. Oséias 6, 3, diz assim: conheçamos. Ah, tá, ali já está na Bíblia NVI. Bom, eu vou ler primeiro na nossa Bíblia aqui, depois eu vou ler nessa tradução da Bíblia NVI. Aqui diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Quem? O Senhor. O Senhor, irmão, não pode só conhecer e parar. Você tem que conhecer e fazer o quê? Prosseguir em conhecer. Tem que continuar, porque Deus é tão grande, as coisas de Deus são tão grandes, que se você parar, irmão, a obra de Deus para, mas Ele tinha muito mais para fazer. Mas como é que funcionam as coisas de Deus? Deus, Ele é ilimitado, mas Ele tem que parar onde a gente para, onde a gente limita o poder dEle. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E como a alva será a sua saída, Ele virá a nós como chuva serôdia que rega a terra. Se você tiver desejo de conhecer mais Deus vai te dar. Ele vai ser como a chuva que vem sem falhar, como o dia que amanhece. Do jeito que amanhece todo dia, assim Deus vem para socorrer quem quer conhecer Ele. Mas como que faz para conhecer o Senhor? Eu gostei muito dessa tradução aqui. Eu não sei se alguém tem a Bíblia NVI aí. Olha como diz ali, ó: conheçamos o Senhor. Lê comigo ali a palavrinha que a gente está estudando, ó: esforcemo-nos para quê? Por conhecer. Até para conhecer de Deus, o que eu preciso? De esforço, de me esforçar. Então presta atenção, o que quer dizer isso, pastor? Porque esse prosseguir ali é trocado por se esforçar. Deu para entender? Quem não se esforça não prossegue, para no tempo. Às vezes é simples, como eu estou falando, é simples você pegar a Bíblia e ler, é simples você fazer uma oração, mas não é fácil, tem que se esforçar. Tem que se esforçar para você ter todo dia um tempo com Deus, tem que se esforçar para você todo dia ter um tempo de oração, tem que se esforçar para ter um tempo para estar na igreja, não tem outra maneira, está entendendo, sim ou não? Está ali, ó: conheçamos e esforcemo-nos por conhecê-lo. Aí ali diz assim, ó: tão certo como nasce o sol. Vai nascer amanhã? Vai. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Diga glória a Deus. Não tem como, meu irmão. Tão certo quando nasce o sol, quem se esforça para conhecer Deus, Deus vai dar, Deus vai socorrer, Deus vai fazer. Ele fala mais: virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Então não tem jeito de conhecer a Deus sem se esforçar. O prosseguir aqui, lá aparece se esforçar. Então pode entender a mesma coisa: quem não se esforça não prossegue, quem não se esforça vai parar. E isso é bíblico. Quem está entendendo, diga amém. Eu te pergunto, até onde você quer chegar? Porque Deus está limitado, irmão, ao nosso esforço. Vou te dar um exemplo rapidinho, está pertinho aí para a gente já encerrar. Capítulo 13, aí de 2 Reis mesmo.
Segundo Reis, capítulo 13, está pertinho, é só virar umas folhas. Capítulo 13, versículo 14. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem palavra que é fácil de entender, né? O difícil é o quê? É praticar, né? Aí sabe o que eu acho engraçado? Eu falei nos outros cultos assim, tem gente que termina a palavra, aí ela vem me justificar. Ô pastor, eu entendi. Não, eu entendi o que Deus falou, mas deixa eu explicar para o senhor. É que o fulano de tal, irmão, não precisa justificar para mim. E quem falou com você foi quem? Foi Deus. Eu estou fora, você vai ter que falar com quem? Com Deus, que quando Deus fala com a gente entende, sim ou não? Entende ou não entende, irmão? Entende. Aí você quer vir explicar para o pastor? Não, pastor, eu entendi. Mas que o fulano de tal, o senhor não sabe. Irmão, não é comigo, o negócio é com quem? Com Deus. É Ele que está falando com a gente. Quem está entendendo, diga amém. Então o seu negócio é você e Deus. Vamos lá. 2 Reis capítulo 13, versículo 14. Diz assim, ó: e Eliseu estava doente da doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 15. E Eliseu disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Deixa eu explicar para você. Eliseu era homem de Deus, muito usado por Deus. Eliseu, Deus usou ele para fazer o dobro de milagres que Elias fez. Você sabe que ele pediu unção dobrada, né? O Eliseu estava no finalzinho da vida dele já para partir. E esse rei de Israel na época, o rei Joás, foi lá visitar ele. Quando ele chega lá, vê o Eliseu já no finalzinho já da vida dele. Ele fala: ô carros de Israel, seus cavaleiros, ô homem de Deus, o senhor é uma potência em Israel, não vão ficar sem o senhor, né? O senhor está partindo, o senhor está indo embora. E o Eliseu faz o seguinte: antes de ir embora, o Eliseu ainda deixa uma bênção para ele. O que ele precisava? Israel naquela época estava sendo atacado pelos sírios. Ele precisava vencer os sírios. Então Eliseu fala para ele assim: pega o arco. Ele pegou o arco. Põe tua mão sobre o arco. Ele colocou. Aí o Eliseu fez assim, ó. Pega o arco, ele pegou. Aí o Eliseu fez assim, ó. Colocou a sua mão sobre a mão dele. Deu para entender, sim ou não? Tá ali, ó. E disse: põe tua mão sobre o arco. Ele pôs. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. O que significa isso, pastor? Presta atenção. Você pode ter reforço quantas vezes você precisar, mas o esforço tem que ser seu. Está entendendo, sim ou não? Ele falou assim: ó, você é o rei, você põe tua mão aí, eu vou pôr a minha mão por cima, mas a tua mão tem que estar aí. Por quê? Porque tem gente querendo que alguém se esforce no lugar dela. Se esforçar no meu lugar não dá. O esforço tem que ser meu. Amém, Jesus? Tem que ser meu. O pastor, ele te reforça, o pastor, ele te ajuda. Mas quando a gente coloca, por exemplo, por que você acha que eu coloco o jejum aqui para toda a igreja, propósito, campanha, oração na madrugada? Não é só para eu fazer. Está entendendo, sim ou não? É para você que precisa também. Eu vou te reforçar, mas a tua mão, o rei lá é você. O rei lá é você, a tua mão tem que estar. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção no que vai acontecer agora, ó. Diz assim, versículo 17, né? E disse: abra a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. 18, e disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a quantas vezes? 3 vezes, e cessou. Meu irmão, isso aqui foi a pior coisa que ele podia ter feito. Ele não prestou atenção na palavra do homem de Deus. O homem de Deus está dizendo para ele assim: olha, presta atenção, coloca a tua mão aí no arco, vou colocar a minha junto. Abra a janela e atira.
Presta atenção na palavra. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os Círios. Em outras palavras, o que o homem de Deus estava dizendo? Isso aqui que você está fazendo é o que vai te dar a vitória que você precisa lá. Cada flecha que você atirar aqui vai ser uma vitória que você vai ter contra os Círios, aquele inimigo que você quer vencer. Só que, irmão, é muita gente que está assim hoje. A palavra entra por aqui e sai por aqui. Tem gente que não entende o quanto está ligado as coisas que você faz aqui na terra com as vitórias que você quer ter lá no mundo espiritual. Ele talvez achou que era uma besteira. Esse negócio de ficar atirando flecha. O que tem a ver isso com o inimigo que eu quero vencer? O que é que tem a ver? Meu irmão, ele atirou 3 vezes e fez o quê? Cessou, porque ele não acreditou muito naquilo e achou que era uma bobagem. Olha o que diz o versículo seguinte. Diz assim, então o homem de Deus se indignou muito. O Eliseu ficou muito bravo na hora, muito bravo. Porque era simples o que ele pediu, sim ou não? Simples, mas não era fácil, precisava de esforço. Se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os Círios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os Círios. Ou seja, olha pastor, aquela bobagem que o homem de Deus pediu para ele fazer, estou falando entre aspas, aquela besteira de ficar tirando flecha, na verdade aquilo ali era o que daria vitória para ele contra o inimigo que ele precisava. Foram 3 flechas que ele atirou e fez o quê? Parou, cessou. Foram 3 vitórias que ele teve depois contra os Círios e não teve mais. Por que eu estou te falando isso? Às vezes tem gente que acha bobagem o que nós fazemos aqui na igreja. Sabe, os atos de fé. Mas o que tem a ver esse negócio de ficar jejuando? O que eu preciso é vencer naquela área lá. Mas a pessoa não sabe que o que ela está fazendo aqui é o que vai dar vitória para ela lá. Esse negócio de ficar orando. O que eu preciso é vencer lá, mas o que eu estou fazendo aqui é o que vai me dar vitória lá. Esse negócio de ficar levantando de madrugada, aí levanta 1, 2, 3, depois não levanta mais. Aí a pessoa não sabe que ela começa a vencer, depois também não consegue vencer mais. Esse negócio de campanha, vem aqui, passa no manto, vem 1, 2, daqui a pouco já não vem mais. Está entendendo sim ou não? Não, esse negócio não tem nada a ver, essa campanha. Aí a pessoa começa e ela para. E meu irmão, lá no céu, eu creio que Deus ele fica indignado como Eliseu ficou. Olha, o que eu te pedi foi simples, você deveria ter continuado pelo menos 5, pelo menos 6. Agora Deus teve que parar aonde ele parou. Eu digo para você, Deus tem que parar na tua vida onde você para. Não é porque ele queria parar. Deus queria dar mais vitória para ele, sim ou não? Pelo que o homem de Deus fala, pelo menos 5 ou 6. Mas quantas vitórias que ele teve? Quantas? Por causa de quem? Dele mesmo. Porque ele parou. Por isso eu repito o que eu falei no começo: as suas vitórias param aonde para o teu esforço. Quem está entendendo, diga amém. Você parou, Deus tem que parar. Às vezes Deus queria muito mais, Deus queria não, Deus quer, meu irmão. Tem gente aqui que quer levar você até você vencer essa obra por completa, porque Deus queria levar ele a vencer, até consumir aquele inimigo. E tem gente que até agora não terminou, não consumiu o inimigo, e Deus quer levar você até se acabar com essa obra aí do diabo, até se libertar de vez, até você se libertar por completo. Mas você tem que continuar. Quem está entendendo, diga amém. As flechas que você está tirando aqui são as vitórias que você vai ter lá. Então continua tirando suas flechas, continua dando vasos, continua orando, continua jejuando, continua pregando, continua evangelizando, continua ensinando. Dá flechas para Deus, dá vasos para Deus, que Ele vai te dar azeite, Ele vai te dar vitórias. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra que Ele merece. Amém? Vamos ficar de pé agora. Eu quero orar por você, pelos que vão encerrar hoje o seu jejum. Eu já quero que se prepare em nome de Jesus, porque